Olá, conversaremos agora sobre empresas e desafios. A legislação brasileira prevê que empresas possam ser constituídas de diferentes tipos, naturalmente, cada tipo com os seus desafios. Temos então os seguintes objetivos. Primeiro, entender a figura das empresas e os seus interessados ou stakeholders. Segundo, compreender os tipos de empresa possíveis no Brasil. Se vamos entender a figura da empresa, então o que é que poderíamos falar sobre a empresa? A empresa, na verdade, é um sistema voltado ao fornecimento de produtos ou serviços. Sob o ponto de vista formal, para poder ser constituída, ela precisa se adequar e obedecer às normas existentes, e essas normas existentes então chamarão a atenção para o fato de que uma nova personalidade é constituída, uma pessoa jurídica é constituída para representar a empresa. Essa pessoa jurídica se distingue dos seus sócios. Essa empresa, ela pode ser representada sob o ponto de vista financeiro a partir das decisões principais a serem tomadas e que envolvem onde colocar os recursos da empresa, os recursos captados para poder montar esse sistema voltado à oferta de produtos ou serviços. E a partir daí, se eu preciso realizar uma série de investimentos, eu também precisarei realizar uma série de financiamentos. Esses financiamentos poderão vir de duas fontes principais. A primeira fonte, que seria o dinheiro dos investidores. Então, eu posso ter o primeiro investidor. Alguns tipos de empresas será o único investidor, as empresas individuais só podem ter um único sócio, um único dono, um único investidor. E, nesse caso daqui, eu estou chamando de investidor majoritário, imaginando que ela possa ter outros sócios. Então, de forma adicional a essa colocação aí dos recursos, a depender do tipo de empresa, ela precisa ter também um documento de constituição. Se essa empresa vai ter, por exemplo, sócios, as normas brasileiras prevêem que alguns tipos de empresas sejam formadas por mais de um investidor, então esse primeiro sócio, o primeiro investidor, poderia então ter depois a presença de outros sócios ou outros investidores, mas as regras de convivência precisam estar definidas de forma muito clara. Então, essas regras aí de convivência se configuram o documento de constituição dessa empresa. Numa empresa limitada, seria o contrato social, na empresa de capital aberto, quer dizer, o seu estatuto social, onde as regras do funcionamento aí dessa convivência elas vão ser estabelecidas. Uma vez então que essas regras de convivência, esse documento de constituição seja estabelecido, essa empresa ela pode então ter, além de um sócio, em função do tipo dela, ela pode ter outros sócios, que aqui eu estou chamando de investidores, seriam investidores minoritários, não controladores. E além disso, se porventura esse acesso direto ao investidor se mostra de forma difícil, ela pode contar então com apoio adicional dos mercados. O que são esses mercados? São os mercados financeiros, que aí envolvem também os mercados de capitais. Então, por meio das engrenagens desses mercados, a depender aí do tipo de empresa, notadamente uma empresa de tamanho maior, né, uma sociedade anônima, ela pode também, por meio desses mercados, captar recursos de outros investidores. Ou, se ela não quer recorrer aos mercados, quer dizer, se ela tem um porte menor, ela pode também fazer essa captação direta. Então, nesse caso, agora nós passamos a ter uma empresa com mais de um sócio. Veremos que os tipos formais de empresas no Brasil, alguns permitem que a empresa será formada por mais de um sócio. E a partir daí, ela também pode captar recursos de credores, sejam recursos que venham de mercados financeiros, como financiamentos, empréstimos bancários ou eventualmente títulos emitidos aí junto aos mercados de capitais, ou caso a figura dos mercados aí não se mostre presente, eventualmente ela pode também fazer uma captação aí
direta junto a fornecedores, como por exemplo é o caso de recursos aí financiados por meio de fornecedores, prazos de pagamentos dados a fornecedores e também o próprio fisco por meio aí de prazos para pagamentos de obrigações fiscais. Também aqui poderiam existir recursos devidos a funcionários, quer dizer, salários a pagar, a outros fornecedores, como aluguéis a pagar, quer dizer, toda a estrutura operacional de financiamento do negócio. Uma vez que isso tenha sido constituído, aí essa empresa passa a ter a figura também de outros interessados relacionados a ela. Por exemplo, se esses sócios não podem estar gerindo o negócio, aí nós passamos então a ter a figura dos gestores, quer dizer, profissionais contratados para poder fazer a gestão do negócio. Essa empresa vai entregar produtos ou serviços, então ela vai ter também relacionamento com clientes. Ela vai gerar empregos, eventualmente ela pode trazer preocupações relativas ao crescimento econômico, ao bem-estar da coletividade. Ela pode poluir, então começa a ter uma série de aspectos relacionados à sociedade. Ora, se de fato todos esses interesses estão presentes, e aí esses interessados nós costumamos chamar de stakeholders, aí cuidados também precisam ser tidos em relação às prestações de contas. Como muitos são os interessados e muitas vezes com objetivos completamente divergentes, então o que é bom para o sócio nem sempre é bom para o cliente, o que é bom para o fisco nem sempre é bom para, né, sócios e por aí vai. Aí então também começa a existir nesse contexto uma necessidade de prestação de contas. Quer dizer, quanto maior e mais elaborado for os interessados, os stakeholders aí dessa empresa, maiores serão os rigores dessa prestação de contas. Essa prestação de contas aí tem que atentar para regras da contabilidade, e aí nessas regras da contabilidade, em função do tamanho da empresa, a gente precisa incluir também a figura da auditoria externa, quer dizer, a checagem dessa prestação de contas feita pela contabilidade, e também aí a figura de reguladores que vão supervisionar o que de fato está acontecendo. Um regulador bastante importante no contexto brasileiro é a Comissão de Valores Mobiliários, mas nós também podemos ter, sob o ponto de vista tributário ou fiscal, a figura aí das diferentes receitas, municipal, estadual ou federal, e também podemos ter aí a necessidade de, por exemplo, numa instituição financeira, a presença do Banco Central fazendo esse papel. Então, de um modo geral, esse é o frame, né, a grande moldura aí de atuação de uma empresa. Naturalmente, quanto maior a empresa, maior a sua complexidade, maior a quantidade de personagens envolvidos e maiores os desafios. Quando vamos adiante, aí podemos ter a necessidade de entender, tá, mas qual empresa, qual tipo de empresa eu posso fazer referência no contexto brasileiro? E aí o contexto brasileiro apresenta diferentes possibilidades para a constituição de empresas. Eu posso ter, talvez, a mais elementar de todas, que é o microempreendedor individual. Então, individual, quer dizer, sem a possibilidade de sócios, é o próprio empreendedor que responde por isso daí. E nesse caso, essa empresa tem uma série de vantagens, por exemplo, tributária, ela é enquadrada na tributação do Simples, o que apresenta uma mecânica simplificada de recolhimento de obrigações fiscais e encargos. Tem também, né, simplificações em relação à constituição, porque como não tem sócios, quer dizer, os seus documentos de constituição são extremamente simplificados, quer dizer, não precisa ter um contrato social, nem um estatuto social de uma empresa, sociedade anônima, mas a legislação impõe limites em relação à quantidade de funcionários, no máximo um funcionário, e faturamento relativamente baixo para poder ser enquadrado como microempreendedor individual. Então, se de repente é preciso ter uma quantidade maior que um funcionário e um faturamento mais elevado, aí poderíamos pensar na figura da empresa individual. Então, por individual, também entendemos a impossibilidade da existência de sócios, mas nesse caso, desafios aí surgem, porque existe possivelmente
uma não separação do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, nesse caso, o patrimônio pessoal do empreendedor, do investidor, do sócio, quer dizer, sócio único, né? Nesse caso aí do indivíduo, responde por dívidas da empresa. E aí o que acaba acontecendo é que, se de fato existe a necessidade de segregar melhor essas responsabilidades, aí nós podemos ter um outro tipo de constituição de empresa, que é a empresa individual, também não permite aí a existência de sócios, mas de responsabilidade limitada. Quer dizer, a empresa, os sócios respondem na empresa até o limite do seu capital social. E aí, como existe uma maior exposição ao risco de credores nesse tipo de empresa, a legislação estabelece um capital mínimo. Quer dizer, só podemos constituir uma empresa desse tipo se de fato um capital mínimo, entendido como protetor dos direitos dos credores, for de fato colocado, a legislação estabelece valores para isso. Se de repente precisamos ir adiante e ter sócios, aí eu passo a ter a possibilidade das sociedades. O nome já revela. Então, sociedades teria a possibilidade de ter sócios, mais de um indivíduo investindo nela. E talvez o primeiro tipo de sociedade que possamos apresentar é a sociedade limitada. Então, o que é uma sociedade limitada? Ela tem essa característica de poder ter sócios, ela tem restrição em relação ao acesso a públicos investidores mais amplos, ela não pode emitir valores mobiliários e também não pode exercer atividades de profissões regulamentadas. E aí, se eu preciso então de uma sociedade que permita exercer atividades de profissões regulamentadas, direito, medicina, engenharia, administração, aí eu posso ter uma sociedade simples. Então, o que é uma sociedade simples? Permite a existência de sócios e permite o exercício de atividades relacionadas a profissões regulamentadas. Mas se de repente os nossos objetivos são ainda mais amplos, aí eu posso ter a figura de uma sociedade anônima. Então, o que é uma sociedade anônima? Eu posso ter sócios, só que nesse caso os sócios podem ser chamados de acionistas, porque o capital dessa empresa, enquanto essas aqui, o capital, são representados está representado sob a forma de cotas, nessa de cá eu tenho um capital representado sob a forma de ações. Então, os sócios daqui, da sociedade simples, da limitada, são chamados de cotistas. Os sócios de uma SA são chamados de acionistas. O documento de constituição de uma sociedade simples ou limitada é o contrato social e de uma sociedade anônima é o estatuto social. E aí, nesse caso, uma sociedade anônima ela tem a possibilidade de ter, então, acionistas e ela pode emitir valores mobiliários. Ela pode fazer captações de recursos junto a um público mais amplo. E essa SA, ela pode ter o seu capital apresentado de duas formas. Ela pode ser um SA de capital fechado, quando não possui ações negociadas em bolsa, ou um SA de capital aberto, quando possui ações negociadas em bolsa, e isso abre para ela um leque de captação maior de recursos. Naturalmente, à medida que nós avançamos nos tipos de empresas, então, do mais baixo aqui nesse slide para o mais alto, aumenta a sua complexidade, aumenta o número de stakeholders ou interessados nela, e a partir daí também aumentarão os aspectos regulatórios, as preocupações em relação à empresa, à sua prestação de contas e às suas regras de convivência. Com isso, esperamos ter alcançado os dois objetivos pretendidos para essa nossa aula. Primeiro, entender empresas interessados ou stakeholders. E, segundo, compreender os tipos de empresas a partir das normas existentes no Brasil. Bons estudos!